Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para leigos. Nesse exercício da série de FreeCAD para leigos, nós vamos fazer essa coluna aqui. Vamos criar um perfil com todos, não são todos esses dados aqui, tá pessoal? Fica tranquilo. Mas eu costumo colocar todos os dados possíveis para que eu possa entender melhor como fazer. Lembrando que no FreeCAD, quando a gente vai fazer o esboço, nem todos os dados você precisa colocar, porque ele pode ficar redundante. Mas é para que você tenha certeza do que você está fazendo, está dentro dos padrões do desenho. O objetivo do vídeo é esse, que você entenda, que você consiga ler uma planta e consiga reproduzir esse mesmo objeto seja um torno mecânico ou seja um software 3D. Então o objetivo é esse, que você consiga passar essas informações de forma correta para um 3D. Então vamos criar aqui um arquivo novo e deixar a janela lado a lado. Vamos eliminar aqui, seleciono esse daqui primeiro. Se eu selecionar esse daqui primeiro, ele sempre fica por primeiro aqui. Se eu deixar esse daqui, é esse que vem para cá. Então, sempre aquele selecionado é a primeira janela. Então, lado a lado. Então, como é que é esse esquema aqui? A gente vai aplicar um perfil. Então, esquece um lado, a gente só vai fazer o perfil de um lado e depois aplicar essa ferramenta aqui, ó, Revolution, ou Revolução. Então, nós temos aqui nós temos aqui já o eixo, temos o comprimento total que é 70. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos determinar o eixo e determinar o comprimento final. Então, vamos aqui criar um novo corpo e criar um novo esboço. Então, aqui não tem frente, não tem lado. Então, por padrão, eu vou escolher o eixo XZ. E aqui é o ponto 00. Então, eu vou criar uma linha com 70 milímetros, porque ela vai ser a metade do perfil. O perfil, né, os esboços, né, os sketches no FreeCAD precisam estar fechados. Então, vamos entrar aqui com 70. Então, o meio aqui eu já tenho. Então, o comprimento, a largura total dele é 17. Então, o diâmetro dele é 17. Então, tanto em cima quanto embaixo, nós vamos ter aqui a mesma dimensão, 7 milímetros e 7 milímetros. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos clicar aqui na ferramenta de linha. E eu vou entrar aqui com cálculo. Então, é 17 divididos por 2. O FreeCAD, essa versão, ele não está permitindo o cálculo, mas ele normalmente permite. Então, vamos de novo. Vamos clicar aqui, puxar para cá. E aqui também. Eu vou colocar uma restrição. Como elas são iguais essas dimensões, eu vou colocar uma restrição de igualdade nessas duas linhas. E daí eu só preciso aplicar em uma delas a dimensão. Então é 17 divididos por 2. Aqui a altura delas é 7 milímetros. Então mesma coisa, vamos fazer aqui uma linha. Vou entrar com o valor de 7. E aqui eu não vou entrar com valor. Aqui eu vou colocar de novo uma restrição de igualdade entre essas duas linhas. Qual que é a vantagem de você colocar restrição de igualdade entre as linhas? Se por acaso eu tiver que fazer uma alteração e essas dimensões elas vão ter que ser iguais, então eu só faço alteração em uma delas. Lembrando que às vezes um projeto uma peça pode ter várias outras que vão ter justamente essa restrição, né, essa dimensão em si, essa dimensão específica, então facilita bastante para você fazer uma alteração caso seja necessário.
Bom, então agora aqui termina a igualdade, ó. Aqui nós temos um arco, nós temos aqui um diâmetro de 14, aqui também temos de 14, mas aqui não é 14, ó. Percebe aqui, ó, 14 basicamente é o centro desse diâmetro. E ele também está restrito a esse limite aqui, ó. Então como é que nós vamos fazer? Eu vou criar uma linha sem cota. Ela precisa estar horizontalmente travada. Então, ou seja, então ela tem uma restrição aqui horizontal. E agora eu vou criar um arco. Eu vou criar um arco. Essa é a segunda opção, arco com 3 pontos. Então primeiro eu vou selecionar esse ponto aqui. Depois eu venho para cá e daí eu jogo ele para cá. Então eu sei que ele tem um raio de 1,5, então o diâmetro aqui é 3 milímetros. Ó, então aqui nós temos o distanciamento de 3 milímetros. Esses 3 pontos eles estão também paralelos, eles estão alinhados, então eu vou selecioná-los e deixar alinhado. E eu posso entrar com raio de 1,5 ou entrar com a altura de 3. Eu vou entrar aqui com um raio. 1,5. Vou agora fazer uma linha de restrição. Essa aqui vai ter 3 milímetros. Lembrando que essa linha aqui ela não altera em nada a construção. E eu vou fazer com que esse arco fique tangencial a essa linha. Então eu seleciono aqui a ferramenta de tangência, clico aqui e clico aqui. Então por que eu fiz isso? Porque justamente esse arco ele fica bem no limite. Então ele ficou agora restrito de forma tangencial a essa linha aqui, ó. É uma linha imaginária na hora de formar a peça. Então agora vamos para o segundo ponto, ó. Então agora temos uma distância de 1 milímetro. Então aqui é 14. Ao invés de eu ter feito isso daqui, eu podia ter entrado com esse valor de 14. Então, digamos assim, você faz aquilo que você acha que é melhor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa restrição. Ó, então ela tá flutuante. Então vamos entrar aqui com o valor de 14. Então é 14 divididos por 2. Então vamos agora fazer essa parte aqui, ó. Então temos uma altura de 1 milímetro. Então vamos criar novamente aqui uma linha, agora não de construção, uma linha de 1 milímetro. Ó, para não ficar deixar muito zoado, deixa os números afastados e vai jogando tudo pro lado. Que depois quando você tira o zoom, fica tudo zoado. Aí você volta a dar zoom, você tem uma visão melhor. Agora a gente começa aqui com um arco, ó. Então temos um arco aqui. Então temos aqui a altura de 2,48. Aí depois temos uma linha com um ângulo de 14 graus entre cada uma. Altura de 4,99.
e depois desse ponto temos mais um arco, ou seja, então aqui temos 3 arcos. Eu vou usar esse arco aqui novamente. Então temos esse primeiro arco. Aí temos uma linha inclinada. E depois temos mais um arco. Então aqui o raio é de 3 e aqui o raio de 0,6. Tem uma tangência também. Em ambos os arcos. Aqui ele termina reto. Vírgula 6. Então aqui nós temos uma altura de 2,48. Então daqui a aqui é 2,48. Então, desse ponto até esse daqui, 2,48. Temos uma inclinação aqui de 14, ou seja, então daqui até o centro é 7 graus. Agora, nós temos desse ponto a esse ponto, ou seja, toda a extensão dessa linha, 4,99. Desse ponto a esse ponto, 4,99. E a altura aqui é 0,53. Então, desse ponto até esse aqui, 0,53. Olha, ele não está pedindo porque justamente ele vai entrar em essa, se eu colocar essa restrição, ele vai ter uma redundância, porque ele já tem aqui o raio e no caso ele não tem como ser maior que isso, então a gente não mexe. Então agora o que eu vou determinar aqui é o diâmetro dele. Então, ó, então a parte externa tem um diâmetro de 8,69, ok, já está determinado. Agora a parte interna aqui é 7,5, então um diâmetro de 7,5. Então, a gente vem aqui, clica nesse ponto, 7,5 divididos por 2, 3,75. Por que eu estou dividindo por 2? Porque 7,5 é o diâmetro, ó. Então é dessa parte a essa parte aqui. E a gente está fazendo, só está pegando essa parte aqui primeiro. Vamos jogar aqui para baixo. Então a gente está aqui. Agora de novo nós temos aqui 1 milímetro.
Então aqui dá 53, aqui dá meio, aqui dá 0,5, não dá 1 milímetro. Então vamos fazer mais uma linha. Clica aqui bem no ponto, 0,5. E jogamos para cá. Agora nós temos esse arco aqui. Então temos esse arco e mais uma linha. Então já fazemos o arco. E a linha. Que é 0,5 também. Ó, é importante que a linha ela fique com um alinhamento vertical. Então seleciona ela, caso ela fique inclinada, e vem aqui, ó, alinhamento vertical. Agora, nesse caso aqui, ele também tem um alinhamento com esses dois pontos e esse ponto aqui. E aqui eu não vou colocar o raio, eu vou colocar a altura dela, que é 2. Então seleciono esse ponto e entro com o valor de 2. Agora vamos fazer esse aqui. Esse aqui é um conjunto de vários arcos. Então tem um arco aqui, 2, 3, 4. São 4 arcos. Então vamos começar com o primeiro arco. Aí temos o segundo arco. Aí temos o terceiro arco. Aí temos o quarto arco. Vamos agora aplicar os raios. Então nesse primeiro arco nós temos 9,5. No segundo nós temos 10. No terceiro nós temos 45. Vamos voltar e vamos começar a colocar restrição, senão vai dar erro. Vamos tirar aqui os raios primeiro e vamos deixar todos eles com tangência já. Quando dá erro assim, você fecha aqui e deleta tudo que foi feito, que ele não vai funcionar direito. Vamos começar de novo. Então temos aqui o primeiro arco. Vamos criar o segundo arco. E eu já vou entrar com os valores. Deixar eles com tangência. E já vou entrar com os dois raios. Então temos aqui raio de 9,5. E raio de 10. Então aqui, para colocar mais uma restrição, diâmetro de 16,7. Então nesse ponto aqui,
16,7 divididos por 2. Então aqui a gente vai colocar uma restrição. Então aqui esse arco ele não vai ficar mexendo tanto. Deixa eu ver aqui, tem meio. Então agora a gente vai aplicar a altura também. 6,55. Então pronto, agora ele já está travado. Assim é mais trabalhoso, mas quando você trabalha com múltiplos arcos, dá aquele problema que deu anteriormente, é muito fácil. Então agora temos esse daqui, esse ponto aqui. Por o fato dele estar travado, fica mais difícil mexer com esse daqui, ó. Então ele já tem alguma restrição. Então, olha, eu não consigo mais ficar jogando ele para os lados, porque aqui já está travado. Então aqui eu posso colocar uma outra restrição, que é justamente o diâmetro que ele se encontra. Então o primeiro aqui é 16,7. Aqui, ó, 15. Eu vou entrar com esse valor aqui. 15 divididos por 2. E ele já deixa os dois arcos completamente restritos. Então agora fica mais fácil de fazer esses dois arcos. Agora esses dois arcos eles são invertidos em relação a esses dois arcos aqui. Então é aqui, ó. Então o centro dele agora é para fora. Ele tem uma altura bem menor e diâmetro de 12. E o raio dele é de 45. Então vamos entrar aqui com essas restrições. Vamos aplicar a tangência primeiro. Vamos aplicar agora o diâmetro dele, que é 12. Essa ponta aqui é 12. Então, 12 divididos por 2. E agora vamos aplicar a altura. A altura dele, 3,44. 3,44. Então vamos aplicar aqui o raio é 45. Ó, aplicando um raio, ele já travou também. E agora a gente vai aplicar o último arco. Clica aqui. Também ele é para fora. Vamos aplicar a tangência. Raio de 30. E o diâmetro é de 8. Então, desse ponto, o diâmetro é de 8. 8 divididos por 2. Então, essa parte aqui ela é um pouco mais chata, por causa justamente desses 4 arcos. Se você não tomar cuidado, dá aquele probleminha que deu anteriormente. Que como não tem restrição nenhuma, então ele fica flutuante, né? É bom sempre deixar aqui as cotas de uma forma mais livre também. A não ser, claro, quando você começa a tirar zoom e elas são muito próximas. Bom, então agora nós estamos aqui, ó. Estamos quase terminando. Então agora temos mais essa parte aqui e finaliza aqui em cima. Então aqui é o mesmo procedimento que aqui.
Então aqui nós temos um diâmetro de 10 e altura de 1,5. Então vamos criar uma linha. E uma segunda linha. Essa daqui a gente pode colocar o valor de 1,5. E aqui o diâmetro aqui é 8. O diâmetro 8. Então, clicamos aqui e vamos agora aplicar diâmetro de 8. Então, é 8 divididos por 2. Fecha. O que eu ouvi de errado aqui? Aqui total 4 é 8 milímetros. Aqui 10. Eu vou tirar esse daqui. Não precisa, porque já tem esse aqui embaixo. Então 1 milímetro. Aqui 4 milímetros, 8. Não, aqui está errado. Esse aqui está errado. Então ele termina, ele vem para fora primeiro. Então esse aqui, ele tem um diâmetro de 10. Esse tem diâmetro de 10, não de 8. Então é 10 dividido por 2. Tem ponto a mais aqui, então vamos deletar esse ponto. Esse daqui, aqui. Agora sim. Então tinha uma linha a mais ali que ia dar problema. Agora sim, a gente vai subir 1,5 milímetro. 1,5. Não pegou. 1,5. Agora sim. Então subiu 1,5. Agora vem o arco. Aqui não tem aquela simetria que tinha aqui embaixo. Então vem o arco e depois ainda tem uma extensão. Então aqui, arco com raio de 1. Então aqui é 10 e aqui é 8. Vamos deixar eles alinhados, o centro do arco com a ponta, com o raio. Aqui também. Então aqui raio de 1. Então vamos aplicar agora raio. Então a altura automaticamente já é 2, né? Se o raio é 2, o diâmetro dele se o raio é 1, o diâmetro é 2. Ou seja, a altura é 2. Agora a gente vai fazer assim. Vamos primeiro criar essa extensão. A gente não tem as dimensões dela. Mas o que a gente tem é que esse diâmetro aqui é 8. Esse daqui é 10. Então, vamos aplicar um diâmetro de 8. Então, seleciona esse ponto. Então, 8 divididos por 2. Agora a gente vai subir 5,5.
Então vamos entrar com o valor de 5,5. Então agora de novo a gente vai ter um diâmetro de 10. Novamente a gente faz uma linha, não coloca valor. E ela vai ter 1,5 também. Então vamos clicar aqui. Agora a gente entra com o valor 1,5. Então, nós temos aqui um diâmetro de 5. Então a gente pode colocar em igualdade essas duas linhas. Então eu seleciono essa e coloco elas em igualdade. E agora esse arco final. Então temos um arco final aqui, ó, um raio de 2. Então clica aqui, vou aplicar uma tangência nesse ponto aqui. Não, tá errado aqui, tá errado. Nós temos aqui, temos um recuo para depois fazer o arco. Temos vamos criar uma linha. Então tem esse pedaço aqui. Aí sim ela vai descer um pouquinho. E daí tem o arco. Então vamos lá. Então aqui é meio e tem que estar alinhado verticalmente. Ponto 5. E o diâmetro dessa parte aqui é 14. Então vamos colocar aqui o diâmetro de 14. Então 14 divididos por 2. Agora sim a gente consegue aplicar o arco. Clica nesse ponto, clica nesse e aplica a tangência. Você nem precisa entrar com o valor de raio porque ele já está completamente restrito. Então temos aqui o perfil criado. Vamos desabilitar por enquanto aqui as restrições. Está aqui, ó. Então vamos fechar. É importante que ela esteja fechada. Então com esse sketch selecionado a gente vai aplicar agora um Revolution. Ele tem que ter 360 graus. E o eixo que ele está pegando é o eixo do esboço. Ok. Então temos mais uma peça pronta. Então essa daqui a gente utilizou o Revolution. É uma ferramenta muito boa. Você pode fazer bastante coisa com ele também. Então até aqui a gente já aprendeu o Pad, o Pocket e o Revolution. Tem uma ferramenta que é equivalente ao Revolution, né, a Revolução, só que ao contrário. Em vez dela criar, ela vai, digamos assim, ela vai cortar, que é esse daqui, a ranhura. Então, normalmente você tem equivalentes, né, aqui no Part Design. Então agora a gente vai poder dar uma cor, uma transparência. Vou aplicar uma cor. Pegar o lilás. Salvar a peça. E vou exportar.
Espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.